como tudo começou. De onde viemos? O livro de Gênesis, o primeiro da Bíblia, oferece respostas profundas e simbólicas sobre a criação do mundo, a humanidade e a relação com Deus. Hoje vamos explorar os detalhes desse texto fascinante que mistura história, fé e reflexões sobre a vida. Prepare-se para mergulhar no princípio de tudo. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia e significa origem ou começo. Ele faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros atribuídos a Moisés. Em suas 50 seções, o livro abrange 2 grandes temas: a criação do mundo e a história dos patriarcas, os fundadores da fé de Israel. Mais do que um relato histórico, Gênesis é uma obra rica em simbolismos. Ele nos apresenta questões sobre a origem da vida, a essência humana, o propósito de Deus e os impactos do pecado. Vamos agora caminhar pelas histórias mais marcantes desse livro, que moldou a visão de mundo de milhões de pessoas. No início, Deus criou os céus e a terra. Assim começa a narrativa de Gênesis, com a descrição dos 7 dias da criação. No primeiro dia, Deus cria a luz e separa o dia da noite. No segundo, ele estabelece os céus. No terceiro, surge a terra seca e a vegetação. No quarto dia, Deus cria o sol, a lua e as estrelas, organizando o cosmos. No quinto, surgem os peixes e as aves. E no sexto, os animais terrestres e, finalmente, o ser humano. O homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, com a missão de governar e cuidar da criação. No 7º dia, Deus descansa, santificando o momento como um dia de reflexão e celebração. Esse relato não é apenas sobre o que Deus fez, mas também sobre como devemos valorizar a criação, compreender nosso lugar no mundo e respeitar o que nos cerca. Adão e Eva foram colocados no Jardim do Éden, um lugar perfeito onde viviam em harmonia com Deus e com a natureza. No entanto, havia uma única restrição. Eles não poderiam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente, símbolo da tentação e do mal, engana Eva, que acaba comendo o fruto e, logo em seguida, convence Adão a fazer o mesmo. Esse ato de desobediência marca o momento conhecido como a queda. Com isso, o pecado entra no mundo, trazendo consequências como o sofrimento, a mortalidade e a separação espiritual de Deus. A história de Adão e Eva não é apenas sobre um evento isolado, mas reflete a condição humana, o livre-arbítrio, as tentações e a luta entre o bem e o mal. Mesmo assim, Gênesis nos mostra que Deus, apesar de justo, também é misericordioso, oferecendo esperança, mesmo em meio ao pecado. À medida que a humanidade crescia, também crescia sua maldade. Deus, então, decide purificar a terra através de um grande dilúvio, mas escolhe Noé, um homem justo, para preservar a vida. Ele recebe a missão de construir uma arca e salvar sua família e representantes de todas as espécies de animais. Após 40 dias e 40 noites de chuva, a arca repousa em terra seca. Deus faz uma aliança com Noé, simbolizada pelo arco-íris, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa história nos lembra da justiça de Deus, mas também de sua misericórdia e do poder da obediência e da fé. A partir do capítulo 12, Gênesis foca na história dos patriarcas, começando com Abraão. Deus chama Abraão para deixar sua terra e promete fazer dele o pai de uma grande nação. Apesar de desafios, Abraão demonstra fé ao obedecer a Deus, inclusive no episódio do sacrifício de seu filho, Isaque, que acaba sendo poupado. Isaque, o filho da promessa, continua a linhagem e tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Jacó, mais tarde chamado Israel, se torna o pai das 12 tribos de Israel. Sua vida é cheia de reviravoltas, incluindo a luta com um anjo e a reconciliação com seu irmão, Esaú.
A história de Gênesis culmina com José, filho de Jacó, vendido como escravo pelos próprios irmãos. José enfrenta inúmeras dificuldades no Egito, mas Deus o eleva a uma posição de poder. Ele perdoa seus irmãos e salva sua família da fome, encerrando o livro com uma mensagem poderosa de reconciliação e providência divina. Gênesis não é apenas um relato sobre o passado, é um guia para refletirmos sobre nossas vidas. Ele fala sobre o propósito divino, a importância da obediência, o impacto das escolhas humanas e a constante presença de Deus, mesmo em momentos de dificuldade. Cada história, desde a criação até os patriarcas, traz lições profundas. Abraão nos ensina a confiar no plano de Deus. José nos mostra o poder do perdão. E a criação nos lembra da importância de cuidar do mundo ao nosso redor. O livro de Gênesis é o ponto de partida para entender toda a Bíblia. Ele nos mostra que, mesmo diante dos erros humanos, Deus sempre está presente, oferecendo redenção e esperança. Se você ficou inspirado, abra sua Bíblia hoje e mergulhe nessas histórias cheias de significado. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que também ama aprender mais sobre a Palavra de Deus. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.